Graça ao teu filho que vai ministrar, Senhor, a tua palavra, que seja tudo abençoado, dirigido pelo teu Espírito Santo. Também pedimos que o Senhor abençoe aquelas pessoas que ainda não chegaram, que venham a caminho, que sejam guardados, que seja dirigido por ti, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eliel dando continuidade aí. Isso, as revistas ali atrás pode já estar aberta na lição. São os irmãos que eu do Senhor. A lição número 11 do dia 15 de junho de 2025, hoje 17, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Está pedindo aqui os louvores da harpa, os hinos sugeridos, 125, 305 e o 516. Vamos aprender juntos o 125, acompanhando o grupo aqui da harpa de ouro. 125. Quem dera hoje vir. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir. Já por sua esposa vem esta vez, ele espera em oração, fora do mundo que teve meses, quem dera hoje vir. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez, eliminará o poder do mal, quem dera hoje ser, começará o prazer sem igual, quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor, outros das glórias que virão, quem dera hoje ser. Glória, glória, glória se vingará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Nos colocamos de pé então, vamos adiantar que já estamos com as horas avançadas. A lição, conforme foi dito, a lição número 11, do dia 15 de junho de 2025. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Vamos ler o texto áureo e a verdade prática. Texto áureo. E a vida eterna é
conheçam a Ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Leitura bíblica em classe, João 17, 1, 3, 11 e 17. Eu li o primeiro, os irmãos leram o segundo, todos juntos, e assim vamos lendo. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora que glorifique o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Moisés. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Estamos diante de uma lição maravilhosa e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui renovados nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, porque a palavra não é nossa, mas é do Senhor. Amém. Falamos com Deus, Senhor Deus, graças te damos por este momento de estarmos aqui na tua casa, Senhor, diante da tua palavra, meu Pai. Pedimos a ti que nos ajude, Espírito Santo nos orienta nesta noite. Ó Deus, faz o teu querer, a tua obra, a tua vontade nesta noite. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar os assentos. Glórias a Deus. Meus amados, esta lição de hoje é uma lição muito especial entre todas, né? Porque é um momento em que o próprio Senhor Jesus conversa com o Pai. E nessa intercessão que Jesus está fazendo para com o Pai, ele coloca os discípulos e coloca também cada um de nós. Você estava na oração de Jesus. Isso é muito forte, irmãos, né? Porque não era qualquer um que estava orando, não. Tá? Às vezes a gente olha assim, irmão, ora por mim. Aquele irmão está dizendo que está orando por mim, né? Mas eu estou falando aqui de Jesus. Quem é Jesus? O Salvador, o Redentor, aquele que veio de lá, né? O único, né?
que veio de lá, e ele tira esse momento de oração para falar com Deus. Isso mexeu já com a minha alma nessa noite, com o meu coração. Eu já me transbordo nessa noite, porque é maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos, nós não estamos a ver navios, nós não estamos, irmãos. Estamos na mão daquele que tem o controle de todas as coisas, e Ele está conosco nesta noite, vai nos orientar. O Espírito Santo de Deus vai nos capacitando e nos orientando para que a gente possa absorver, se alimentar desta palavra. A palavra é que vai nos trazer vida. É a palavra que nos vai renovar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso, vamos tomando posse e deixar que o Espírito Santo faça conforme aquilo que Ele deseja fazer no nosso meio. Amém? Muito bem, meus amados. Então, nós vamos iniciar a parte do comentário, segundo o comentarista, a nossa introdução, que diz assim: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Bem? Então nós vamos ver, que há alguns porquê, desse momento de oração, esse momento e essa intercessão relatada aqui tudo através de João, no capítulo 17, a partir do primeiro verso. Nós vamos vendo isso, como foi o diálogo do Senhor Jesus com o Pai, não é? Muito bem, vamos o primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação. Primeiro ponto, a oração de Jesus. Quem deseja, por bondade, nos ajude. Pode ler. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou. O Senhor pediu a mais elevada oração de Jesus, no início de João 17:1, está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vida do Espírito como consolador, conforme estudamos anteriormente. Muito bem. Pode ler. Certamente. Uhum. Todo o ponto primeiro pode continuar, querido. Certamente. O local onde o Senhor se encontrava era o mesmo que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudos costumam se referir a ela como a oração intercessória. A oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração, nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez oração pela igreja que viria. Olha o que nós estamos vendo aqui, essa oração feita ali naquele lugar onde Jesus celebra com os seus discípulos a última ceia, onde
estava já tudo preparado. E nós vemos que esta oração, ela é declarada como a oração intercessória. Ele está intercedendo ao Pai, clamando, pedindo ao Pai. E nós lemos aqui, né, no verso 17, Jesus, a partir do primeiro verso, ele diz que ele entendeu que estava chegando a hora dele. Né? Ele entendeu, ele sabia, né? Como Deus, ele sabia, né? Que estava chegando a hora dele. E ele intercede ao Pai para que ele então glorifique o Filho. E interessante que o Filho sendo glorificado pelo Pai, automaticamente o Pai seria glorificado no Filho. Né? Que coisa bonita, né? Deus glorificando o Filho e automaticamente o Filho glorifica o Pai. Não é? Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque, fazendo um paralelo com a nossa vida, quando Deus, Ele olha para nós e resolve nos abençoar de alguma forma, e nós somos, vivemos o milagre, a bênção de Deus, automaticamente Deus está sendo glorificado também através das nossas vidas, e as pessoas, elas conseguem enxergar isso e ver, olha, só Deus pode fazer isso, só Deus é quem dá esse escape, essa saída, esse meio, só Deus quem pode fazer. Então, automaticamente, Deus é glorificado, né? Muito bem. E nós vemos aqui Jesus falando, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Olha a glorificação. Ei, Pai, eu quero que eles reconheçam somente a ti como único Deus. Único Deus. Olha a intercessão de Jesus aqui pelos seus discípulos, pelos crentes, que seríamos nós, que estávamos ainda no mundo, mas o Pai já sabia muito bem, né? Não tem como surpreender o Pai, Ele nos surpreende, agora nós não, né? E eu já não estou mais no mundo. Olha o que o Senhor Jesus declara aqui para o Pai. Já entendi que o meu tempo já se findou e eu já não estou mais nesse lugar, né? Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, então eu estou intercedendo por eles, Pai. E agora é por eles. Eu vou para ti, Pai Santo. Meu Deus, irmãos, olha que profundidade essa palavra. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo tão podre, tão vergonhoso em muitas situações, tão vergonhoso que as pessoas perderam o temor, a sensibilidade ao Espírito de Deus, que chama Jesus de qualquer modo, de qualquer jeito, Deus, esse homem que mora lá em cima, e é uma falta de respeito à pessoa do Senhor, e nós estamos vendo aqui Jesus, Pai Santo, Pai Santo,
santo, meus amados irmãos, é digno, o único que é digno de honra e de glória para todos sempre. As pessoas chegam diante, é claro, há o momento de você reverenciar, sim, você deve reverenciar, tem maneira de se portar, ainda nesse mundo nós temos sim, é digno alguns homens de ser respeitado mediante aos seus estudos, as suas posições hierárquicas, sim, é digno, mas ao Senhor Jesus ninguém vai estar acima dele. Ninguém vai estar acima do Deus que nós servimos. Por isso nós temos que olhar para Ele e quando estiver diante da presença dEle, devemos nos curvar e reconhecer que Ele é um Deus soberano, poderoso, que está acima de todas as coisas e Ele é o Deus que está conosco, que move em nós. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O convite que nós temos através desta oração é que rendemos ao Senhor, a Deus, para que possamos ser um no amor do Senhor Jesus. Um apenas, irmãos, é o que nós precisamos se tornar. Sensibilidade uns para com os outros e não achar que somos melhores do que ninguém, porque somos iguais e dependemos do Senhor Jesus em tudo na nossa vida. Precisamos reconhecer isso. E esta palavra vem trazer para nós esse conhecimento nesta noite. Jesus continua: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus protegia, irmãos. Uma situação que Jesus protegeu. Bem claro. Quando Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. Morre. O que acontece? Jesus, opa, calma. Ei, não faça isso, rapaz. Né? Qual seria o castigo que Pedro iria ganhar ali na hora? Né? Ia ser preso e até morto. Né? Mas Jesus, opa, deixa que eu te protejo. Né? Olha a proteção de Jesus ali naquele momento, entre muitas outras situações, né? Discípulos no meio do mar, o vento lá, e Jesus, opa, calma vento, calma tempestade, pode parar tudo, porque eu estou no controle. Né? Opa! Pai, não permita que isso aconteça, não damos liberdade para ele. E hoje não é diferente, tá? Pode ter certeza que assim como a Bíblia deixa claro para nós que temos um Espírito, esse Espírito que está em nós é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis ainda. Olha aqui, nós temos este Espírito que está intercedendo. Quantas vezes o diabo quer fazer alguma coisa, mas o Espírito intercede ao Pai. Não, Pai, não permita que ele faça isso. Não permita que aconteça aquilo. Meus amados irmãos, nós temos uma proteção muito grande e muitas vezes sentimos sozinho que o Senhor não está nos vendo, que não vai dar certo, mas temos o Senhor Jesus no controle da nossa vida e um Espírito que nos ama, que nos guarda, que nos protege. Meu Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos mais, meus amados. Ele intercedeu pelos seus discípulos e intercedeu
pela igreja futura. A oração de Jesus pela sua glorificação. A oração de Jesus pedindo por sua glorificação havia um significado espiritual mais profundo, que se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, a finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa a glória do teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos os que aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Do mundo, né? Olha que glorificação, e Jesus sabia muito bem desse momento que estava chegando, não é? Aqui não, como disse aqui o texto, não é uma atitude de egoísta, de achar que eu sou, eu tenho. Oh Jesus, né? Misericórdia daqueles que ainda têm essa soberba de se achar que é alguma coisa, que faz alguma coisa, que comigo eu oro, eu tenho isso, eu já... Meu Deus do céu, irmãos, muito daquele... Já pensou se Jesus começa ali, como muitos aí, né, que começa, Senhor, Jesus, eu fiz isso, estava lá Zaqueu, eu fui convertir, ele se converteu, e começa a falar, e eu passei, aquele que estava lá, o cego Bartimeu, de repente ele deu a vista, e eu fui fazendo aquilo, fui fazendo aquilo outro, e Jesus começasse a relatar. Não, irmão, Jesus não precisou nada disso, assim como nós também não precisamos subir no púlpito e dizer, irmãos, eu estava lá na igreja, lá e tal, não sei o quê, e de repente chegou um enfermo, eu comecei a orar por ele, ele saiu curado na hora e tal, não sei o quê. Irmão, nós não precisamos se autopromover, nós não precisamos, né? Não, irmão, eu posso contar uma bênção, aconteceu um milagre que Jesus fez, muito grande, mas eu não preciso dizer que eu oro e acontece, eu sou assim. Não, nós não precisamos disso. E devemos ter cuidado para a gente não sair matando profetas por aí também, tá? Por quê? Porque mal a pessoa é usada por Deus, a gente tem a mania de dizer, irmão, esse homem aí é muito usado por Deus, eu já vi ele fazer isso, eu já vi fazer aquilo, Ei, ele não fez nada, quem fez foi Jesus, a glória é para Jesus, já passou, e se Deus não tiver misericórdia dele, ele está no mundo de novo. Né? Isso é tudo cuidado que nós devemos ter, tá bom? Nós não fizemos nada se Jesus não for com a gente, e se ele foi com a gente e aconteceu um milagre, glória a Deus por isso, e nós devemos apenas aprender e guardar sim tudo que Jesus faz. É bom e é necessário guardar? Sim. Contar milagres é bom, irmãos, mas tem que ser para a glorificação do nome santo do Senhor Jesus, tá? Nossa glorificação, nós não precisamos disso, tá bom? Muito bem, irmãos, estou falando aqui diante do Senhor, diante do Espírito Santo, porque eu vou dizer para os irmãos, é o Senhor quem está falando com a gente nesta noite. Há um tratar do Senhor com cada um de nós aqui, em especial comigo, nesta noite. E eu entendo que coisas maravilhosas ainda estão para acontecer.
Amém. Eu sinto uma coisa gloriosa nessa noite que não vem de mim, mas vem do Senhor. E o Senhor está falando com cada um de nós aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma glória com o Pai. Vamos ver. Pode ler quem desejar. A mesma glória como o Pai. No versículo 5 está escrito: E agora glorificar-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade de nosso Senhor como o Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra em que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao relevá-lo a um como Pai, assim como base nessa igualdade com o Pai e o pecador que confessa, se arrepende de seus pecados, percebe a vida eterna, recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Olha o que Jesus pede ao Pai. Somente Jesus poderia pedir, né? Ninguém mais. Por quê? Porque ele e o Pai é um, né? Olha o que ele diz aqui: nós somos um. A glorificação é mútua entre o Filho e Pai. Ô pastor, é nessa oração aí que ele fala, nesse contexto todo aí que ele fala que Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, está mais na frente, sei lá. Mais na frente. Nós vamos ver isso depois. Né? Muito bem. Muito bem. Vamos continuar então, né? Nesta oração aqui que Jesus faz. Esse momento então da glória com o Pai, onde ele declara. Essa declaração está evidenciando então a divindade de Jesus. E revela como ele tem essa ligação com o Pai tremenda, né? Olha a postura dele na sua oração diante do Pai, não é? O pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem como reconhecer a Jesus como único Deus verdadeiro, não tem como reconhecer a Jesus e a Jesus como o Filho de Deus, não é? O enviado de Deus, não tem como reconhecer se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar e me convencer dos meus pecados para que eu venha me arrepender. Quem se arrepende, quem deixa o Espírito Santo trabalhar de forma que ele vai te convencer dos seus pecados, automaticamente vai chegar ao momento de declarar diante do Senhor que reconheço os meus pecados e estou arrependido. Uma vez que você declara arrependimento dos seus pecados, automaticamente você passa a reconhecer a Deus como o Deus verdadeiro. Só existe
Agora eu reconheço, não existe nenhum outro em que eu possa ser salvo. Não existe. E eu reconheço que se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, eu não teria o perdão dos meus pecados e eu não teria esse acesso a Deus. Que maravilha, irmãos. Isso é muito forte, não é? Vamos, segundo tópico, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Agora vamos ver a oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos, a intercessão pela proteção dos discípulos. Quem deseja ler? Ah lá, o Diego vai ler para nós, Diego. Lê para nós aí, vai. Nos versículos 4 e 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Muito bem, nós vamos puxar então o versículo 4 em diante. Nós vamos ler, vou pedir a um dos irmãos por bondade, vamos fazer a leitura, né? Eu estou falando de João no capítulo 17, versículo 4, vamos ler até o verso 8, né? Vai estar incluso aí o versículo 5, mas vamos ler até o verso 8 de João, capítulo 17, Evangelho de João. Quem achou, por bondade, pode ler para nós. 17, a partir do versículo 4 até o verso 8. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Continua. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Certo, passou. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu modestes, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles a receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Muito bem, então vamos ver que Jesus aqui está falando para com o Pai. Primeiramente, Jesus reconhece aqui, né, que os discípulos, os homens que do mundo me deste. Olha que Jesus, ele reconhece que aqueles homens a qual havia sido separado para a evangelização, ou seja, a continuação, né, da evangelização, esses homens no mundo, não é? Estavam no mundo. E Jesus reconhece que quem deu eles para esta missão foi o próprio Pai. Não era ele que estava reconhecendo, mas era o próprio Pai quem dá.
E é tão bonito isso, a gente entender essa palavra, irmãos, que não somos nós que temos méritos de ganhar ninguém, tá? Não somos nós que fazemos igreja encher. Não somos nós que temos esta liberdade de expressar que eu ganhei. Não. Quem deu foi o próprio Deus. É Deus quem dá crentes às igrejas. É Deus quem dá povo para servir a Ele mesmo. Então é Deus quem faz isso, tá? Não somos méritos nossos, não somos nós. Nós intercedemos, não é? Olha o que nós encontramos, não vou relatar exatamente os versos agora, mas o que está escrito na palavra, quando Jesus roga ao Pai, né, que Ele dê mais ceifeiros, né? Olha a intercessão. O próprio Jesus, eu não rogo para que dê... Alguém usou uma certa vez a expressão assim: Jesus não rogou para que desse dinheiro para ele continuar fazendo a obra. Ele rogou para que desse mais ceifeiros para ao trabalho, né? A seara, né? A seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros. Então Jesus roga para que envie mais ceifeiros, né? Então nós precisamos entender que quem manda é Deus quem direciona. Então nós precisamos aprender a clamar, a orar, a conversar com Deus, e através da oração Deus vai fazer coisas grandes, né? Porque muitas vezes nós metemos a cara, fazemos de nós mesmos e depois nós pagamos os preços também pelas decisões que nós tomamos, tá? Então, por isso que tudo na igreja devemos entender que isto é uma obra espiritual. Espiritual se discerne espiritualmente, e devemos clamar a Deus de forma espiritual para que o Senhor trabalhe no mundo espiritual e venha trazer aqueles que precisam ser libertos através do poder de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Vamos mais então. Vimos aqui a intercessão aqui do Senhor Jesus. Eu achei também interessante aqui que Jesus, né, destaca aqui os seus discípulos, que eles guardaram a palavra, né? O salmista, ele relata e deixa registrado que ele escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Certo? Então é uma declaração, é um reconhecimento, e Jesus estava ali. Eu sei que tudo que o Senhor mandou eu falar para eles receberam, né? Tiveram seus momentos lá, mas receberam a palavra, né? Seus discípulos receberam, né? Muito bem, agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Reconheceram. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Né? Para onde? É a mesma coisa hoje, irmão. Irmão, nós não servimos mais para o mundo e nem o mundo serve para nós, tá? Não serve, irmão. Nós pertencemos a Deus. Não somos deste mundo. Estamos no mundo, é uma situação, é um estado que estamos, né? Aqui no mundo ainda, mas nós não fazemos parte, não devemos nos apegar com este mundo, nós não devemos se contaminar com esse mundo, porque nós não somos aqui desta terra, nós apenas estamos de passagem, tá? É só um momento só. Muito bem, vamos.
Vamos lá. Os discípulos receberam uma palavra. Pode ler. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia do Pentecostes, permitindo-lhes entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus refere-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitamos e obedecemos os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho em credibilidade. Evangelho com credibilidade, irmãos. Né? É quando você está disposto a obedecer a palavra do Senhor na íntegra. Não é? Não é? Esta parte eu obedeço, essa parte eu não tenho comprometimento. Não, é com toda a palavra. Tudo que o Senhor mandou eu falar e ensinar a eles, eles guardaram, eles aprenderam. Irmãos, nós temos que nos comprometer com a palavra do Senhor, porque através do nosso comprometimento com a palavra é que as outras pessoas vão conseguir enxergar em nós o Senhor. É através de nós. É isto que o mundo quer ver. Cristo em nós. Se eles não conseguem ver Cristo em nós, então nós estamos longe de dizer que pertencemos ao Senhor. Não é? Precisamos melhorar muitas situações? Precisamos, mas não podemos esquecer que o nosso compromisso é com a palavra. Guardar a palavra do Senhor, viver a palavra e dar testemunho através da palavra. Não é? É o nosso dever. Jesus ensinou os seus discípulos e eles guardaram. E a partir do momento em que eles começaram a execução da palavra, de tudo quanto ele tinha ensinaram a eles, o que aconteceu? O povo começou, não. Esse daí é um deles, né? Não. E quando Pedro levantou e começou a anunciar ao Senhor Jesus, a quem vós mataste, ele é digno, é ele só aquele. Quantas almas lá? Se arrepende. Reconheço que esse homem aí, ele está cheio desse Deus, né? Coisa maravilhosa. Vamos lá. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Muito bem. Obrigado, minha irmã. Olha o que nós estamos vendo aqui diante dessa palavra. A proteção do sistema mundano. Né? Tanto é que Jesus declara que aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como servir a dois deuses. Não tem como servir. Ou você tem compromisso com o mundo, ou você tem compromisso com Deus. E com essa palavra, compromisso com, eu não estou dizendo que ou você tem compromisso com a Assembleia, ou você tem compromisso com a Batista. Não estou te dizendo isso.
né? Porque a palavra também não ensina assim, e Jesus não ensinou com esse objetivo. Devemos entender o que Jesus está ensinando. Está falando do sistema mundano, sistema que é direcionado e governado pelo próprio inimigo, Satanás, né? Então, a Bíblia e Jesus está nos ensinando aqui que na oração intercessória que ele faz ao Pai, protegendo, pedindo a proteção, eu não quero que os tire do mundo, Pai, mas que os livre do mal. Livres do mal. Mal que muitos têm entrado e se corrompido. Jesus intercedeu ao Pai, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Guarda a palavra, vive a palavra. Se a palavra diz que não deve se contaminar, que não deve fazer isso, não deve beber dos manjares do rei, que não deve... Então essa é a sua parte, não faça isso. Tá? Agora a proteção vai continuar. Vai continuar a proteção. Oh. Vai para cá. Amém. Né? Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo que esse sistema está corrompendo muitas pessoas e entrando por dentro das igrejas. Eu não estou falando aqui de costumes, eu não estou falando aqui de doutrinas, eu estou falando de mundanismo. Mundanismo, eu estou dizendo que não estão direcionados por Deus, mas estão sendo direcionados em muitos lugares pelo seu eu, pela sua própria vontade, pelo sistema do mundo que leva o homem a cobiçar, a desejar, a ser grande, a ser alguém de destaque. Aí entra aquela parte que Jesus não teve audácia nenhuma de querer dizer que ele estava buscando para si próprio, como nós estamos vendo muitas pessoas vivendo assim, buscando para si próprio e querendo o seu bem próprio e querendo proteger a sua família, trazer os seus filhos para que eles também possam aproveitar e deleitar das gorduras das ovelhas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos vivendo num mundo cheio de podridão, e a podridão tem entrado dentro das igrejas e tem sido alvo de críticas. O mundo tem olhado para as igrejas e tem sentido nojo, até mesmo não consegue ver Deus dentro de muitas igrejas. Nós estamos vivendo momentos em que os verdadeiros adoradores, eles entrarão em destaque cada vez mais, e a glória do Senhor vai se manifestar para aquele que os vai procurar e encontrar nele uma verdadeira adoração, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Meu Deus, oxalá que se fosse, quem dera dizer assim melhor essa palavra, quem dera se fosse hoje a volta do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e nós pudéssemos estar longe desse mundo para sempre, ao lado do Senhor Jesus Cristo, né? Quem dera fosse hoje. Mas se o Senhor está nos dando oportunidade, vamos lançar a semente do amor, a semente da palavra do Senhor, àqueles que precisam, a nossa família. Eu quando eu falo de família, eu fico preocupado e fico também com os olhos em Noé, um homem que conseguiu levar para dentro da arca, não é? Ali a sua família, e proteger a sua família, de forma que os seus filhos estiveram ali junto com ele e receberam o milagre da vida, né? Da vida, o milagre da vida, porque eles foram os únicos que sobreviveram à casa de Noé.
não é? Então, nós devemos nos preocupar e levar aqueles que nós pudermos levar ao conhecimento da palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo trabalhe, tá? Porque não é você que vai lá e arrebentar e trazer a força, a marra, não vai te adiantar nada. Deixa o Espírito Santo convencer, tá? E ele vai fazer a obra, porque ele é poderoso. Glória a Deus. Terceiro ponto, oração de Jesus pelos que viriam a crer. Primeiro ponto. Na terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Amém. Não é? Coisa boa, irmãos, é quando o povo está unido. Através da união, o Senhor opera maravilhas, tá? Agora, quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, eu vou dizer, reino dividido não subsiste, irmãos. É a palavra do Senhor quem diz isso, tá? E outra, não adianta querer um puxar para um lado e outro para outra, porque aqueles que usam de engano não ficarão na casa do Senhor, tá? Não ficam por muito tempo. O Senhor não deixa, não permite, mas aqueles que estão unidos, irmãos, eles se fortalecem, não é? Com um cordão de 3 dobras. Aleluia! Glória a Deus. Pode olhar assim, achar que é tão pequeno, mas é um povo unido que sente amor, sente a presença do Senhor junto, chora junto, sorri junto, canta junto, aprende junto e vai seguir junto para o céu. Esse é o nosso alvo, é o Senhor Jesus, né? É o céu, aquilo que Ele prometeu para nós. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo pelo menos 4 motivos. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. União essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Muito bem, olha os 4 motivos. 4 motivos que a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, né? União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo, nós somos, né? E os membros têm diferentes funções, mas não deixa de ser parte do corpo de Cristo. Logo, reconhecemos que cada função é muito importante em meio ao corpo de Cristo. Muito importante. A união é que vai manter o corpo em atividade. É a união. A união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Cristo. Crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. A igreja cumpre esta função de levar o conhecimento de quem é Cristo, o único Deus
suficiente Salvador deste mundo. Não precisamos de nenhum outro Salvador. Não precisamos de nenhum outro que possa realizar milagres, porque não precisamos de curandeiros, não precisamos de feiticeiros, não precisamos desses erros todos que existem por aí, porque nós cremos e ensinamos o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o mesmo que pode curar a qualquer situação, a qualquer enfermidade. Devemos aprender, só o Senhor Jesus Cristo é digno. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Opa! Como precisamos crescer mais, aprender mais, a ser paciente. Que fruto mais? Longânimos. Meu Deus, eu tenho pavio curto. Não é? Já ouviu aquelas pessoas dizendo, não, eu tenho pavio curto. Irmãos, então você tem que nascer de novo. Não é? Você precisa aceitar o Senhor Jesus novamente e ser transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Opa, precisa ter a mente de Cristo para ser a mente renovada. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisa ter entendimento renovado. Não é mais aquele quem eu era. Não sou mais como eu era. Não. Porque do mundo eu não sou mais. Então, sou agora diferente porque Cristo me salvou. Não é? Muito bem. Frutos do Espírito. Coisa maravilhosa quando alguém consegue enxergar em você. Não precisa bater no peito e dizer, eu tenho o fruto do Espírito. Frutos, irmãos, a árvore ela não precisa ir lá dizer, olha aqui, ó, eu sou o pé de laranja. Ei, eu sou o pé de laranja. Não, aqui, ó, eu sou a que dá maçã macieira. Né? Eu sou que macieira aqui, ó. Ah, não, eu sou aqui um pé de manga. Aqui, ó. Você está vendo o fruto que eu dou? Eu dou manga aqui, ó. Não, irmão, não precisamos. Agora eu sim, eu posso olhar. Nossa, que manga bonita que saiu deste pé. Olha só que maçã saborosa que saiu aqui dessa macieira. Olha só, meu Deus, que pé de laranja. Olha, esta laranja perfeita. Olha o sabor, olha docinha e tal. Não tem nada, não deu bicho, não deu nada nesse pé de goiaba. E que goiaba saborosa é essa? Irmãos, pelo fruto se conhece a árvore, não é? Então nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Mas deixa que alguém veja isso em você. Se não estiver vendo isso em você, é porque você não está de forma nenhuma dando os frutos do Espírito. E precisa então ser renovado para com o Espírito, para que você tenha prazer e desejo de estar na presença do Senhor e então poder transbordar e fazer com que o mundo veja isso em você. Amém? Muito bem. Oração por encorajamento à unidade. Vamos encerrar aí. Em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade.
A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Ei, o que nos une, irmãos, é que nós servimos ao mesmo Deus. O que nos une é este mesmo amor que o Senhor teve por mim, teve por você e tem por cada um de nós. O que nos une é isso daí, irmãos. Agora, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Nós somos encorajados pelo Senhor para continuar a obra, a evangelização, o anúncio daquilo que o Senhor é capaz de fazer, de unir, de salvar, de libertar. Isto é nós que devemos estar promovendo esse testemunho no mundo do Senhor Jesus. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a credibilidade. Como que eu vou conseguir falar se eu só penso em mim mesmo, eu só quero para mim mesmo? Como eu vou poder falar da unidade se eu me mantenho retirado, não quero compromisso, não estou nem aí e não tem como ter unidade? Unidade, a própria palavra já está dizendo, é a união, tornando uma só, né? Nós fazemos parte desta igreja, uma igreja aqui, e nós somos vários membros, então nós somos um, pertencente a um. O que o Senhor quer, exatamente isso, que nós venhamos nos unir e cada vez mais nos tornando um no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Encerramos dentro do horário e queremos dizer aos irmãos: Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Não queira ficar nesse mundo, não. Esse mundo não tem nada para nós, irmãos. Está cada dia mais difícil, mais trabalho, mais complicação nesse mundo. As pessoas desorientadas, as pessoas atribuladas. Meu Deus, ninguém tem mais paciência, ninguém tem mais frutos do Espírito. Muitos crentes já perderam isso tudo, irmão, já não tem mais essa comunhão com Deus, né? Mas hoje o Senhor está convidando a cada um de nós: deixa que o Espírito fale mais na sua vida e viva a sensibilidade do Espírito de Deus. Tenha uma comunhão maior com o Senhor, busque a Ele, mergulhe nessas águas e você vai desfrutar das bênçãos eternas e celestiais do Senhor para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Maravilhosa lição, né, irmãos? Maravilha, né? Pois é, meus irmãos. Essa conclusão aqui, ela diz assim, olha só. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isto, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Está vendo? Glória a Deus em tudo. Maravilha, né? Não precisa falar mais nada, já falou tudo aqui. Oi, irmão Diego, tudo bem? E a irmã está bem?
Glória a Deus. Não deu para mim hoje, né? Meus irmãos, vamos passar agora para o Uriel, para ele fazer aqui a conclusão da nossa lição. O subtendente não pode ficar longe disso, não. Vamos colocar de pé então, vamos ler aqui o textual e novamente. Vamos ler o textual e a verdade prática. Texto áureo, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Muito bom, meus irmãos. Pastor Graça vem cá despedir nós com a oração. E os irmãos, não se esqueçam, domingo, quinta-feira, né? Precisamos da presença dos irmãos. Quero agradecer a nossa querida irmã aí, que esforçou para estar aqui hoje, não teve medo do frio. Vamos trazer a ceia para servir os irmãos que desejarem na quinta-feira, que não participarem. O quê? Vamos trazer a Santa Ceia para os irmãos que não participaram. Ah, sim. Amém. Então, os irmãos que não participaram, inclusive o pastor, né? Para dar tudo certo. Amém. Amém. Pastor Graça, eles estão te orando para os pedidos de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, mais essa chance de aprendermos a Tua palavra um pouco mais, Senhor. O Senhor venha abençoar o Teu servo, o pastor Oséias, Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria para que ele possa nos ensinar cada vez mais, Senhor. E descendemos também pelos pedidos de orações, pela irmã Cleide, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo meu filho Maxwell, pelo Leonardo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz, Deus abençoe a todos.